Olá, quero desejar uma boa noite para você que está conectado
a transmissão da nossa igreja, da Movimento Igreja. Seja bem-vindo ao nosso culto online e o meu desejo é que nos próximos minutos que a gente for passar juntos aqui, que Deus possa encontrar o seu coração onde você estiver e que possa ministrar a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de juntos podermos adorar e celebrar o Teu nome. Que a partir dessa celebração online, que o Senhor alcance o coração de todas essas pessoas, Deus, que estão conectadas a essa transmissão e que o Senhor opere poderosamente na vida delas. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar ao Senhor? Que Deus te abençoe. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar: a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Os meus olhos viram a salvação.
luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Será que você pode declarar isso nessa noite? Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor.
Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando a Deus, só que agora através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com você. Ele está lá no capítulo 6 de Mateus, são os versículos 28, 29 e 30. A palavra de Deus diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Nesse texto, Jesus conta pra gente que os lírios, eles nada fazem e nada podem fazer para crescerem e se tornarem tão belos como se tornam. Na verdade, eles dependem totalmente do Senhor. As roupas reais de Salomão, elas eram com certeza lindíssimas, mas não se pode comparar com os resultados da dependência de Deus. Que o nosso relacionamento com Deus seja marcado pela dependência. As informações bancárias da nossa comunidade de fé, elas vão aparecer na sua tela daqui a poucos segundos e você vai ter a oportunidade de participar desse momento conosco. Dizime, oferte e faça isso com gratidão a Deus. Que Deus te abençoe. Gostaria de pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler dos versículos 7 a 9. E em cima desse texto eu quero compartilhar com você, que está conectado à nossa transmissão, sobre o tema Sábios Pedidos. Vamos ler? Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Certamente eu e você, durante a nossa vida, nós já fizemos inúmeros pedidos a Deus e às pessoas, não é verdade? E fazer pedidos faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia. E algo interessante e verdadeiro é que, geralmente, nós direcionamos os nossos pedidos a quem tem a capacidade, a quem tem a possibilidade de nos atender. E, paralelamente a isso, a partir do momento que conhecemos a Deus e a partir do momento que a gente descobre que Deus, como diz o autor de Hebreus, é recompensador para aqueles que o buscam, nós então começamos a direcionar os nossos pedidos a Ele. A Bíblia relata diferentes histórias de homens e mulheres que fizeram pedidos a Deus.
Por exemplo, Moisés pediu para que Deus lhe mostrasse a glória dele. Ana pediu que Deus lhe desse um filho. Salomão pediu sabedoria. Paulo pediu para que o espinho que ele tinha na carne fosse retirado. E até Jesus, momentos antes de ir para a cruz, pediu para que, se possível fosse, aquele cálice de sofrimento fosse afastado dele. E no texto que lemos estão registrados 2 pedidos feitos por Agur a Deus. A título de informação, a tradição judaica e cristã, ela tem considerado o livro de Provérbios uma produção inspirada de Salomão. A gente já ouviu muitas vezes sobre isso. Mas os últimos 2 capítulos do livro, eles são atribuídos a Agur e a Lemuel. Então, é a partir desses 2 pedidos que Agur fez a Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês 3 princípios que devem nortear os nossos pedidos ao Senhor. E o primeiro princípio, a fim de fazermos sábios pedidos a Deus, é: identifique o que deve estar longe e o que deve estar perto de você. No versículo 8, Agur pediu para que Deus afastasse dele a falsidade, a mentira, a riqueza e a pobreza. Por outro lado, ele pediu a Deus o pão de cada dia, nem muito, nem pouco. Agur pediu para si a porção diária suficiente para a sua sobrevivência. Observar os pedidos de Agur é perceber a importância e a necessidade de conhecermos o que deve estar longe e o que deve estar perto de nós. Agur não queria dar chances para a falsidade, para a mentira, para a riqueza e para a pobreza. Muito provavelmente esses cenários eram desafiadores demais na vida dele, para ele, o que fazia com que ele tivesse que ser vigilante. Ao mesmo tempo, ele soube pedir o que ele queria por perto. Ele escolheu pedir o pão de cada dia. Essa história me fez lembrar de Caim. Quando Caim estava irado com seu irmão Abel, Deus deu um alerta a ele. Deus disse assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. É como se Deus estivesse dando uma chance para que Caim reposicionasse, ou melhor, colocasse para longe alguns sentimentos nocivos que ele estava guardando no coração dele naquele momento. E nessa hora surge uma pergunta aqui para mim e para você. Será que eu e você, nós somos capazes de identificar o que deve estar longe e o que deve estar perto de nós? Será que sabemos dar nome às coisas nocivas que precisamos manter bem afastadas do nosso coração? Será que sabemos das coisas boas que precisam estar juntas de nós, perto de nós? Sabermos posicionar cada coisa no seu devido lugar é fator crucial para desenvolvermos as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual, a nossa vida de relacionamento com Deus. E é interessante notar que da lista de coisas que Agur pediu para que fossem colocadas longe dele, a falsidade e a mentira, elas são em si coisas ruins. Na verdade, coisas que desagradam a Deus. Ninguém consegue defender que falsidade e mentira, de alguma maneira, pode ser algo bom,
e que agrade o coração de Deus. Elas em si mesmas são ruins. Então, lógico, nós queremos essas coisas longe de nós. E Agur queria essas coisas longe dele. No entanto, riqueza e pobreza não necessariamente são ruins em si mesmas. E isso significa que Agur, ele não estava abrindo mão de coisas que eram apenas ilícitas, claramente erradas, mas também de coisas lícitas. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6,12 o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós precisamos aguçar, expandir a nossa visão e entender que, para irmos além na nossa vida com Deus, é necessário abrir mão não só de coisas lícitas, mas também das coisas lícitas. E o meu desejo é que o ano de 2024 seja para nós um tempo de novidade de vida. Que a partir de uma nova configuração do nosso contexto de vida, Deus possa operar em nós o movimento dele e que ele possa transformar a nossa história. Que a partir do momento que a gente decidir e entender o que é necessário estar longe de nós e o que é necessário estar perto de nós, que Deus opere poderosamente na nossa vida e transforme a nossa história. Há um segundo princípio a fim de fazermos sábios pedidos a Deus. E o segundo princípio é: apresente os seus pedidos ao Senhor. No versículo 7, nós lemos que Agur direcionou os seus pedidos a Deus. Depois dele discernir o conteúdo desses pedidos, Agur apresentou-os ao Senhor. E pode parecer uma atitude simples, e realmente é, mas é importante destacar que Agur não a ignorou. Na verdade, fazer o simples não é tão fácil como se parece. Observar a atitude de Agur é aprender que, após nós conhecermos as nossas demandas, nós devemos apresentá-las ao Senhor, nosso Deus, em oração. Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ação de graças. É interessante saber que em Mateus 6:8, quando Jesus ali estava ensinando os seus discípulos sobre oração, Jesus diz que Deus conhece o que necessitamos muito antes da gente abrir a nossa boca e pedir a Ele. Na verdade, as nossas demandas, elas abrem um caminho de um relacionamento com Deus. E elas são uma oportunidade rica de descobrirmos um Deus que vai além de um simples atendedor de pedidos. E a pergunta que surge nessa hora é a seguinte: como é que está a nossa vida de oração? Será que nós temos conseguido parar e apresentar os nossos pedidos ao Senhor? Será que nós temos conseguido manter essa linha de contato, esse relacionamento com o nosso Pai Celestial? Como eu disse anteriormente, orar a Deus é uma ação que é simples, mas não é fácil. E num tempo tão acelerado e com tantas distrações, torna-se ainda mais desafiador pararmos e focarmos em Deus. Nós precisamos priorizar a nossa vida de intimidade com o Senhor. Nós não temos mais informações acerca de Agur, se os pedidos que ele fez a Deus foram atendidos ou não. Mas a Bíblia nos mostra histórias
de pedidos feitos a Deus que foram atendidos, como, por exemplo, o pedido de Ana por um filho, e de pedidos que não foram atendidos, como o de Paulo, para que fosse tirado o espinho na carne, e até mesmo o de Jesus, quando pediu para que, se fosse possível, aquele cálice de sofrimento fosse afastado. Na verdade, em sua soberania, Deus sabe muito bem como tratar os pedidos de cada pessoa. E o nosso papel é orar, confiar e ter a certeza de que o maior de todos os pedidos e a maior de todas as respostas que podemos ter do nosso Deus é a própria presença dele. Lucas 11:13 diz o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Cheios da presença de Deus, nós podemos todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4, de 11 a 13. Assim disse Paulo: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Que os nossos pedidos sejam de fato um caminho para desenvolvermos a nossa intimidade e a nossa dependência do Senhor. Há ainda um terceiro princípio, a fim de fazermos sábios pedidos a Deus. E o terceiro princípio é que os seus pedidos sejam fundamentados no seu zelo por Deus. No versículo 9, Agur justifica o seu segundo pedido a Deus, a saber, o de ter afastado de si a riqueza e a pobreza. Assim diz Agur: para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Olhar para essa justificativa de Agur é perceber que ele não apenas soube identificar o que devia estar longe da sua vida, mas mais do que isso, olhar para essa justificativa de Agur é perceber o zelo que ele tinha para com Deus. Os pedidos para que a falsidade, a mentira, a riqueza, a pobreza estivessem longe dele não tinham como motivação outra coisa senão cuidar e proteger do relacionamento que ele tinha com Deus. Para que a riqueza não o fizesse sentir tão auto-independente a ponto de fazê-lo esquecer e negar o seu Criador, Agur pede para que ela esteja longe de si. E para que a pobreza não o fizesse ter que furtar para sobreviver e com isso profanar o nome de Deus, Agur também pede para que ela também esteja longe de si. É perceptível o zelo dele para com o Senhor. Jó também demonstrou esse zelo para com Deus. A Bíblia define Jó como um homem íntegro, correto, que temia Deus e se desviava do mal. E a Bíblia também conta o procedimento que Jó tinha com os seus filhos. O capítulo 1, versículo 5 do livro de Jó diz que, passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Chamava os seus filhos para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Você consegue perceber esse zelo que Jó tinha por Deus? Ele tinha uma vida íntegra, correta,
E o procedimento para com os filhos dele era assim: talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor, talvez meus filhos tenham blasfemado contra o Senhor, então deixa eu oferecer esses sacrifícios para resolver logo essa situação. Jó tinha um zelo com Deus. E como Agur e Jó, nós devemos tratar o nosso relacionamento com Deus como prioridade. A nossa intimidade com o Senhor deve ser a coisa mais importante da nossa vida, a ponto de influenciar nossas escolhas, nossas decisões e também os nossos pedidos. Que o Senhor venha em primeiro lugar na nossa vida, que o reino dele venha em primeiro lugar na nossa vida e que nós desfrutemos de uma comunhão maravilhosa com ele. Eu quero caminhar para o final, concluir esse compartilhamento, lendo com você o texto que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Que esse versículo ele não defina a nossa vida. Pelo contrário, que como Agur, nós possamos fazer sábios pedidos ao Senhor. E que com isso possamos desfrutar de um relacionamento saudável e profundo com o nosso Deus. Eu quero agradecer a sua companhia e quero desejar que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar. Por que insistir em não ver os teus milagres, teus milagres? Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso. Tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé,
juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim, não. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Glória a Deus, que bom podermos cantarmos mais uma vez para o nosso Senhor. Nessa noite a gente abordou sobre o tema Sábios Pedidos. E o desejo do meu coração é que, de fato, os princípios que foram abordados, que eles norteiem a nossa vida quando formos fazermos os nossos pedidos a Deus. Amém? Quero desejar a você mais uma vez uma ótima noite na presença de Deus. Que Deus te abençoe.